A conspiração, Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, de Gary Wayne, capítulo 21. O épico de Gilgamesh. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Gênesis 7, versículos 6 e 7. Os principais eventos antediluvianos registrados em mitologias, lendas e documentos religiosos de todo o mundo aparentemente contam com a Bíblia como fonte, mas, ao mesmo tempo, se esforçam para desacreditar os relatos bíblicos. Essa suposição pode ser aplicada especificamente à narrativa do dilúvio, que descreve a sobrevivência dos Néfilim na época pós-diluviana. Eu acredito que sim. A narrativa do dilúvio sumério tornou-se muito famosa através da epopeia de Gilgamesh e sua lenda suméria paralela de Ziusudra, bem como a lenda babilônica de Atra-Hasis, oferecendo uma perspectiva mais ampla para a narrativa do dilúvio. Ziusudra era apenas outro nome para Utnapishtim, da epopeia de Gilgamesh. Utnapishtim era a versão babilônica copiada da versão suméria original, onde Ziusudra era o herói. Essas lendas sumérias pré-históricas são os agora famosos e dissonantes relatos de dilúvio, nos quais nossos chamados acadêmicos baseiam suas opiniões tendenciosas e seculares, concluindo que os escritores bíblicos tomaram emprestadas essas lendas como fontes para as narrativas bíblicas de Noé e do dilúvio. No entanto, a historiadora e autora Susan Wise Bauer observa que os historiadores presumem que o Gênesis se baseia nos relatos sumérios, mas, na verdade, as diferenças significativas em detalhes entre as histórias sugerem fortemente que surgiram independentemente do mesmo cataclismo. A epopeia de Gilgamesh é a história de um herói tradicional antediluviano, descoberta na antiga biblioteca do rei Assurbanipal, da Assíria, datando de 626 a.C. A descoberta originalmente incluía 12 tabuinhas e 3.000 linhas, das quais cerca de metade já está disponível. O épico originalmente incluía 6 contos vinculados: Conto de Enkidu, Viagem à Floresta de Cedro, O Touro do Céu, Viagem de Gilgamesh, As Estrelas do Dilúvio e A Busca de Gilgamesh. As façanhas de Gilgamesh contêm vários pontos em comum com as de Hércules. A cena da história foi centrada na cidade de Uruk-Erech, que combinava filosofia, história, mitologia e religião para amar a antiga Babilônia. A epopeia de Gilgamesh é comumente considerada pela academia secular como o primeiro conto épico do mundo. Utnapishtim é o herói da lenda. Os deuses o advertiram, provavelmente Saklas, Prometeu e Aldabaoth, Enki, do dilúvio iminente 7 dias antes da catástrofe. Utnapishtim foi instruído a construir um barco e transportar com ele um par representativo de todo o reino animal. Ele teve permissão para salvar sua família imediata, bem como todos os seus parentes, embora não saibamos quem eram nem quantos poderiam ter existido. O barco, pelas dimensões fornecidas, seria maior do que um antigo zigurate. O dilúvio durou 7 dias, e toda a vida foi lavada da face da terra, deixando Utnapishtim e todos os seus parentes como os únicos sobreviventes das cabeças negras misturadas, salvos para repovoar a terra. É realmente um paralelo incrível com o relato de Gênesis no nível macro, mas, como é a norma, o diabo, Satanás, está nos detalhes. Gilgamesh, que retrata essa incrível lenda da pré-história para Enkidu, foi um indivíduo extraordinário e fascinante. Ele foi o primeiro rei pós-diluviano da antiga cidade antediluviana de Uruk. Gilgamesh é descrito por George Smith como Gilgamesh, o Forte. Na opinião de Alford, Gilgamesh era o rei de uma cidade-estado e um potentado do mal que aterrorizava seus cidadãos. Thomas Carrel confirma ainda mais que Gilgamesh era o rei tirânico de Uruk e filho do rei
Lugalbanda, que governou Uruk antes dele. A epopeia de Gilgamesh descreveu seu governo como o de um touro selvagem, que pegava qualquer mulher que escolhesse quando quisesse. Esse rei tirânico possuía o misterioso título de Atracases, que significa que ele era insuperável em sabedoria e foi deificado por sobreviver ao dilúvio. Para tanto, Gilgamesh deve ter sido um parente sobrevivente de Utnapishtim, ou um ariano sobrevivente. O épico retrata Gilgamesh como superior a outros reis e um senhor guerreiro de grande estatura, um herói nascido de Uruk, um touro selvagem feroz, filho de Lugalbanda, perfeito em força, o filho da vaca elevada, a vaca selvagem Ninsum, e aquele que cruzou os mares largos até o nascer do sol. Ele também é descrito como poderoso, soberbo, conhecedor e especialista. Gilgamesh, então, personificou um herói touro na época de Touro, refletindo subrepticiamente os cultos do touro de Osíris, Creta, Melquisedeque e Poseidon. Além disso, Gilgamesh era 1/3 homem e 2/3 Deus. Ele foi descrito como parte humano e parte divino, porque sua mãe era a deusa Ninsum, uma vaca selvagem. Criado pelos deuses, foi considerado um semideus cáustico e tinha 11 côvados de altura, ou 16,5 pés, se calculado um côvado como 18 polegadas. Gilgamesh era um gigante que faria Golias parecer um anão. Ele foi registrado nas listas de reis como Lilu, o que implica que possuía poderes demoníacos. No Journal of Cuneiform Studies, W. Hallow afirma que Gilgamesh e Enkidu eram gigantes na Babilônia, semideuses inexplicáveis, metade homem e metade peixe, conhecidos como filhos de um peixe. Portanto, temos um herói da narrativa paralela do dilúvio sumério, Gilgamesh, que era um gigante, um semideus e um potentado do mal de uma cidade-estado no início da sociedade pós-diluviana. Gilgamesh foi um rei nefilim ariano antediluviano, que de alguma forma sobreviveu ao dilúvio. Deve ter sido um rei peixe peisiadiano, um rei Anunnaki antediluviano coroado em Nippur. Segundo a lenda, Gilgamesh era considerado um rei titã, equivalente em status a Horus, Zu e Marduk. Gilgamesh era um rei gigante, titã, semideus, um Néfilim puro e simples, e um governante tirânico no espírito de seus antepassados. A epopeia de Gilgamesh e todas as outras tradições sumérias, acadianas, assírias e babilônicas eram nada mais do que propaganda, Néfilim cheia de arrogância, narrando a reescrita tendenciosa da história após sua própria autoglorificação, inclinada ao sabor do panteão do qual os Néfilim derivavam. Alford lhe afirma que Gilgamesh foi um rei titã arquetípico, que nasceu da Mãe Terra, assim como todos os Néfilim eram. Se Gilgamesh era um Néfilim, então podemos identificar outros Néfilim inexplicáveis envolvidos nas narrativas do dilúvio na Mesopotâmia? A resposta é enfaticamente sim. As lendas sumérias estavam repletas de semideuses misteriosos e gigantes. O indivíduo a quem Gilgamesh contou a lenda foi Enkidu, que também era um Néfilim. Ele foi registrado como um gigante como Gilgamesh. Curiosamente, foi referido como uma estrela cadente, provavelmente uma referência à sua identidade e origens Néfilim, traduzidos como os caídos. Essa referência, fundida com os anjos sendo conhecidos alegoricamente como estrelas, anjos das trevas e estrelas caídas, torna a conexão inegável. Se então Enkidu fosse como Gilgamesh, ele também teria proporções gigantescas semelhantes às de Gilgamesh, assim como Enkidu também foi descrito como sendo 1/3 homem e 2/3 Deus. Enkidu, ou Enkidu, foi criado no ventre do deus Aruru, como a palavra de Anu. Enkidu foi criado como uma partida e um rival para manter Gilgamesh sob controle. Ele nasceu com cabelos desgrenhados e era um jovem assassino. Mas Gilgamesh e Enkidu logo se tornaram melhores amigos, jurando defender um ao outro até a morte.
e considere o seguinte: tudo o que acabamos de dizer sobre Gilgamesh e Enkidu estava contido no preâmbulo da narrativa do dilúvio de Utnapishtim. Enkidu, então, poderia ter sido um dos muitos Nephilim pós-diluvianos criados pela segunda violação da criação, por outros anjos caídos apaixonados por despeito após o dilúvio, assim como foi estabelecido anteriormente. Utnapishtim, o Noé da Babilônia, também era como Nefilim, mas a essa altura essa informação não deveria ser nenhuma surpresa real. Não pode haver dúvida quanto a esta conclusão. Na verdade, Utnapishtim era um arquétipo de Nefilim, razão pela qual ele foi, sem dúvida, selecionado pelos anjos caídos, junto com Gilgamesh, para a missão de sobreviver ao dilúvio. Esta, então, continuou a raça Nefilim nos tempos pós-diluvianos, conflitando com o desejo de Deus pelo contrário, garantindo assim que a violência e a corrupção do mundo antediluviano sobreviveriam no mundo pós-diluviano. A versão suméria, na qual a versão babilônica foi baseada, também introduziu Ziusudra como um arquétipo de Noé Nefilim, que era um rei piedoso e temente a Deus. Ele era filho do deus Enki, com uma mulher terrestre em outras versões deste mito. Lembre-se de que a posteridade antediluviana de Adão e Sete era de agrários pacíficos, que viviam em harmonia com a natureza e a humanidade, sem reis. Tudo isso não é uma conclusão fantasiosa destinada a manipular e compensar a chamada contradição bíblica, onde todas as outras criaturas vivas, exceto aqueles humanos e animais com Noé na arca, foram lavados da face da terra. Nem esta conclusão se aplica a compensar a chamada racionalização revisionista de Nefilim sobreviverem ao dilúvio, reescrevendo Gênesis 6:4. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias e também depois. Não, essa conclusão é uma realidade simples e inegável, e não um paradoxo, pois a epopeia de Gilgamesh, a contraparte do Noé bíblico, admite essa conclusão. Utnapishtim não era um ser humano comum. Ele também era considerado um titã na ordem de Gilgamesh, o que igualaria Utnapishtim a Horus e Marduk. Utnapishtim era 1/3 homem e 2/3 Deus. No entanto, esse chamado Noé sumério não era um Nefilim comum. Ele foi considerado pelo épico perfeito para a batalha. Ele foi descrito em uníssono como um guerreiro militar ideal, um rei titã e um semideus. Ele foi um Nefilim Irum incrível, que viveu na época do pré-dilúvio e aterrorizou a era antediluviana junto com suas cortes do mal. Em seguida, foi selecionado como o mestre ideal da corrupção e da violência para envenenar a sociedade pós-diluviana. Ziusudra, ou Utnapishtim, foi listado como o 10º rei na lista de reis antediluvianos da cidade de Larsa, comumente conhecida pelos historiadores como o Registro dos Reis Sumérios. Outra lista de reis sumérios antediluvianos mostra que esses 10 reis foram real e literalmente reis Nefilim, que foram baixados do céu. A lista também mostra que o filho de Ubartutu era Ziusudra, e seu reinado foi interrompido pelo dilúvio. Utnapishtim não era o patriarca arquetípico da paz como Noé foi, escolhido e encarregado de repovoar a terra em retidão com sua progenie setita pura, como os chamados eruditos seculares querem que acreditemos. Utnapishtim era a antítese desta doutrina e de Noé. Utnapishtim era o Nefilim por excelência. Ele era um potentado tirânico e maligno, assim como Gilgamesh. Mais uma vez, as narrativas do dilúvio mesopotâmico não foram os documentos de origem do dilúvio bíblico. Elas eram meramente lendas paralelas, retratando e detalhando, na mitologia para as gerações futuras, a história de sobrevivência do dilúvio sobre os Nefilim. De acordo com os textos sumérios de lamentação sobre o dilúvio, a declaração peculiar, a tempestade de dilúvio que oprimiu as criaturas vivas do céu e da terra, os cabeça negra, deixa um enigma intrigante se não for devidamente analisado e decifrado. Essa declaração confirma que os Nephilim
viveram com humanos mortais nos tempos antediluvianos, observando que o dilúvio dominou tanto os humanos quanto os seres gerados pelo reino celestial. Tão importante quanto, podemos deduzir que os Cabeça Negra eram a raça misturada dos sumérios antediluvianos, corrompidos pelos Nefilim, e parte da raça originária do sexto dia, governada pelos Cainitas. Vamos agora trazer o livro de Enoque de volta ao contexto para conectar o dilúvio babilônico ao Gênesis, como o documento-fonte. Mahuai, filho Nefilim do anjo caído Baraquel, teve pesadelos sobre o dilúvio que se aproximava e pediu a Enoque para interpretar seus sonhos, dos quais Mahuai aprendeu que não havia nada que os gigantes pudessem fazer para evitar o dilúvio ou sua própria destruição. A narrativa então segue em frente, nomeando um dos gigantes presentes nesta reunião como Gilgamesh. Gilgamesh também foi listado como um gigante no livro dos gigantes de Enoque, recuperado entre os manuscritos do Mar Morto, no fragmento 4Q531. Meu ponto é este: se Gilgamesh, o Anunnaki Nephilim, foi registrado em fonte bíblica documentada como um dos gigantes intimamente envolvidos com o conhecimento do dilúvio que se aproximava, então ele provavelmente foi o mesmo Gilgamesh que retratou a narrativa do dilúvio de Utnapishtim, conhecida como a Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era, obviamente, um dos sobreviventes Nephilim da época antediluviana, assim como afirmou que era. Gilgamesh deve ter sido um dos parentes não identificados de Utnapishtim, pois ambos eram reis. Tudo isso, então, sugere que, de fato, os registros bíblicos são os documentos-fonte das lendas sumérias, embora não tenhamos documentos bíblicos anteriores às tabuinhas babilônicas e sumérias. Isso explica as afirmações bíblicas de que os gigantes do Oriente Médio e do início do mundo pós-diluviano habitavam na Mesopotâmia, na Sítia e nas terras da Aliança, e então suas linhagens humanas, diluídas e reais, migraram para o Egito, com Cam e Hermes, pós-Babel. Para esta conclusão, outras lendas registram que todos, exceto alguns arquétipos gigantes selecionados, foram erradicados no dilúvio, com os gigantes sobreviventes sendo conhecidos na lenda como os filhos de Anak, que habitavam a região montanhosa da Palestina antes de Israel, exatamente como a Bíblia registrou. Fim da leitura de hoje. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até semana que vem.